Drones ucranianos planejam chegar ao desfile da vitória em Moscou no dia 9 de maio para que pelo menos algum equipamento militar seja mostrado lá. Essa declaração foi feita hoje pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo ele, o aparecimento de drones ucranianos sobre a Praça Vermelha em 9 de maio mostrará a todos que os russos já não são tão fortes como antes. Além disso, Zelensky afirmou que neste verão, Vladimir Putin decidirá o que fazer a seguir, expandir a guerra contra a Ucrânia ou seguir pelo caminho diplomático. Por isso, é preciso pressioná-lo a tomar a decisão certa. E agora, em Moscou, em pânico, as medidas de segurança foram drasticamente reforçadas antes da celebração do Dia da Vitória em 9 de maio, devido à ameaça de um ataque por parte da Ucrânia. Instalaram postos de controle na entrada de Moscou e levaram postos blindados ao Kremlin. Também estão levando defesa aérea para Moscou e posicionando atiradores de elite em vários locais. Na Duma Estatal da Federação Russa, ficaram tão assustados que voltaram a delirar, como eles mesmos dizem, sobre ataques de retaliação contra a Ucrânia, caso Kiev decida atacar o desfile da vitória em Moscou com drones. Enfim, vamos discutir tudo isso agora. Sou Alexei Pitt e vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que se inscreva no canal, deixe um like no episódio e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Então, vamos começar. Então, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, hoje realmente assustou todo o Kremlin. Bem, em primeiro lugar, hoje ele está na Armênia, onde os russos já tiveram influência e não podiam permitir que europeus e Zelensky estivessem lá no auge da guerra. Além disso, Zelensky está lá na cúpula da comunidade política europeia, para onde vieram líderes de 50 países além da União Europeia, além do chefe da OTAN, além de convidados do Canadá, da Turquia e assim por diante. E por causa disso, a propaganda russa já não sabe como justificar a impotência desse ditador careca, Vladimir Putin, diante de um fato como esse. Antes, Yerevan era a zona de influência russa, mas hoje ninguém se importa com a opinião dos russos selvagens. Em segundo lugar, drones ucranianos podem chegar ao desfile da vitória em Moscou no dia 9 de maio, declarou hoje Zelensky, estando em Yerevan. Aqui está a citação. A Rússia anunciou o desfile de 9 de maio, mas nesse desfile não haverá equipamento militar. Isso será pela primeira vez, se for realmente assim, em muitos e muitos anos. E drones ucranianos também podem sobrevoar esse desfile. Isso mostra que eles já não são tão fortes como antes. Segundo Zelensky, neste verão, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai decidir o que fazer a seguir, expandir a guerra contra a Ucrânia ou seguir pelo caminho diplomático. Nesse sentido, Zelensky pediu para pressionar o ditador careca em direção à diplomacia, inclusive com o uso de sanções. E aqui só lembro que o Ministério da Defesa da Federação Russa informou anteriormente que no desfile da vitória em Moscou, em 9 de maio, pela primeira vez desde 2007, não haverá uma coluna de equipamentos militares. O secretário de imprensa, Dmytro Peskov, explicou que o evento será realizado em formato reduzido devido à situação operacional e à ameaça terrorista por parte de Kiev. Além disso, Vladimir Putin, em conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, choramingou, reclamou, implorou, dizendo: "Por favor, Trump, pressione esse Zelensky. Tenho medo de sair na Praça Vermelha em 9 de maio, eles estão ameaçando. Eles atacam nosso território com drones." Então ele pediu a Trump para de alguma forma garantir um cessar-fogo com a Ucrânia no dia 9 de maio. Zelensky respondeu dizendo que Kiev quer um cessar-fogo de longo prazo e não esse de algumas horas, só para realizar desfiles militares em Moscou e para que Putin não tenha tanto medo de sair na rua. A seguir, vou citar Zelensky. Nossa proposta é um cessar-fogo de longo prazo, garantir segurança confiável para as pessoas e uma paz duradoura. Por isso, estamos prontos para isso em qualquer formato digno e eficaz. E no Kremlin, depois disso, foi destacado que Vladimir Putin anunciará unilateralmente as horas exatas em que o cessar-fogo começará e terminará. As horas. Ou seja, isso confirma mais uma vez que no Kremlin, desculpe, já se cagaram tanto nas fraldas que eles simplesmente têm medo de que realmente ataquem Moscou nesse período. Ao mesmo tempo, as autoridades se preparam para restringir toda a comunicação móvel. Juntos, с 5 по 9 maio,
E o mais engraçado é que aquela Rússia poderosa, que uma vez planejou capturar Kiev em 3 dias, agora não consegue nem proteger Moscou dos drones ucranianos. Nos dias 3 e 4 de maio foram registrados 11 drones sobre a capital da Federação Russa. E um deles atingiu um prédio residencial na rua Mosfilmovskaya, que fica a 6 quilômetros. E isso apesar de Moscou ter reforçado drasticamente as medidas de segurança antes das comemorações do Dia da Vitória em 9 de maio, postos de controle foram instalados na entrada da cidade e veículos blindados e utilitários com metralhadoras posicionados perto do Kremlin. As forças de segurança também bloquearam a entrada da Praça Vermelha, onde ocorrerá o desfile e o discurso de Vladimir Putin. Aliás, lá já estão dizendo aos russos que haverá um discurso histórico diante de uma praça vazia. Só haverá um punhado de ocupantes que vão desfilar e só isso. Nas paredes e prédios do Kremlin, inclusive na Torre Spasskaya, soldados armados com metralhadoras e rifles de precisão foram posicionados. E não se esqueçam que agora, para Moscou, especificamente para Moscou, estão sendo trazidos sistemas de toda a Rússia. Quero destacar o que se sabe sobre o desfile. O desfile começará às 10 horas no horário local. Por cerca de 20 minutos, os vergonhosos ocupantes russos marcharão a pé pela praça e, em vez de uma coluna de equipamentos, o público verá vídeos transmitindo o trabalho dos militares na zona da operação especial. São os vídeos favoritos de Vladimir Putin. Aparentemente, a parte aérea do desfile será mantida. O sobrevoo da aviação das Forças Aeroespaciais da Rússia está previsto para acontecer entre 11 horas e 11h30. Vai ser engraçado se justamente nesse horário drones voarem em direção a Moscou e o Kremlin for obrigado a cancelar essa parte aérea do desfile. Mas Vladimir Putin está tentando se proteger agora não só com esses apelos a Donald Trump pedindo por favor para que haja uma trégua com a Ucrânia durante o desfile. E Putin também está tentando se proteger usando líderes de outros países como escudo. Bem, ele está tentando. Sabe-se que supostamente para o desfile em Moscou virão o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, e o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Mas ao mesmo tempo, o último, ou seja, Fico, já declarou que não vai comparecer ao desfile militar na Praça Vermelha. Tipo, olha, vocês se envergonhem aí sozinhos. Vou voar para Moscou, mas passar vergonha na Praça Vermelha com o ditador careca não farei. Ao mesmo tempo, o ditador de Belarus, Alexander Lukashenko, também confirmou sua participação. Bom, não poderia faltar esse sujeito vergonhoso. Mas a declaração de Zelensky claramente assustou de verdade o Kremlin, mas lá, pelo visto, ainda não entenderam que já não são mais temidos. O membro do Comitê de Defesa da Duma Estatal da Federação Russa, Andrei Kolesnik, ameaçou, batendo o pé que os militares russos vão lançar ataques de retaliação contra a Ucrânia se Kiev decidir atacar com drones o desfile da vitória em Moscou em 9 de maio. Vou citar esse Andrei Kolesnik. E antes de citar, digo para vocês manterem isso em mente. Esse é um membro do Comitê de Defesa da Duma Estatal da Federação Russa. Bem, aparentemente uma pessoa séria. E aí ele declara, cito, a resposta será inevitável, ela será muito séria e múltipla. Zelensky ficou arrogante, insolente e já está mandando na União Europeia. Por isso, as autoridades russas precisam pensar seriamente sobre o que fazer com esse espantalho. Acho que desta vez não faria mal um ataque preventivo nos locais de onde podem vir os drones. Bem, a questão aqui é, como é que você, russo selvagem, vai saber de onde esses drones vão chegar? Mas a questão é que o Kremlin, é claro, não pode fazer nada contra Zelensky. Hoje, Zelensky está na Armênia junto com os europeus, participando da cúpula da Comunidade Política Europeia. A Armênia, formalmente, ainda é membro da OTSC e ainda existe uma base militar russa no território do país. Mas a Rússia, os russos ficam lá quietinhos como ratos porque realmente não podem fazer nada. Vou deixar isso no ar. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso. Se cuidem. Tchau a todos. Legendas.